18 horas e 1 minuto. Vamos iniciar agora, de fato, a nossa apresentação, né? O início do evento de hoje, que é um evento bem diferente, bem fora um pouco do contexto normal, porque são empresas que já estão num patamar mais avançado, que já estão no processo de tração, estão evoluindo nesse sentido. E eu gostaria de, inicialmente, agradecer aos painelistas aqui, que se dispuseram a estar presentes. A gente sabe que o tempo de vocês não é coisa simples, mas aí a gente agradece, de fato, por todo o comprometimento de vocês para estar aqui presente hoje. O Marlon Freitas, que inclusive é nosso patrocinador. Então, Marlon, obrigado, tá? Obrigado por todo o apoio do Founder, inclusive está aqui hoje. Valeu. Daniela Viana, também empreendedora serial aí, e que está contribuindo também com o Founder. Leandro Neves, um grande amigo meu, aqui de Alagoas, também está contribuindo com esse processo. E o Felipe, ele disse que pode chamar do Kaiser, César, então ele daqui a pouco nos fala qual é a pronúncia correta. Então, brigadão mesmo a vocês por estarem aqui na noite de hoje. E também agradecer o pessoal que está aqui presente, que se inscreveu e que se dispuseram também a estar participando dessa noite, que eu tenho certeza que vai trazer muito aprendizado para todos. Inicialmente, eu vou falar um pouquinho do que é o Founder, explicar para a turma que está entrando agora, que ainda não conhece. Então, vai ser bem rápido, tá? Depois, eu sei que o objetivo de todo mundo aqui é ouvir vocês. Então, vou falar rapidamente sobre isso. Depois, a gente passa a bola para vocês, para os painelistas. Cada um vai ter 10 minutos para uma apresentação sobre o negócio, como foi o processo até então eles terem chegado no momento atual, nesse estágio, e depois a gente abre para as perguntas de vocês, tá? Quem quiser, à medida que eles forem falando, fiquem à vontade para fazer as perguntas aqui, tá bom? Então, deixa eu compartilhar minha tela. Deixa eu ver se vai aqui. Deixa eu ver se... Deixa eu tirar aqui o... Apresentar. Estão vendo minha tela, pessoal? Sim? Foi. Perfeito. Então, pessoal, aqui é um pouquinho sobre o Founder, tá? O Founder ele tem como pressuposto que grandes empresas elas começam com grandes pessoas. Então, a grande sacada do Founder que eu vejo é, de fato, o processo de acreditar primeiro nas pessoas para que depois as ideias elas possam brotar, para que as ideias elas possam acontecer. Então, o princípio do Founder começa... tem como intuito acreditar nas pessoas, de fato. O Founder, ele está desde 2009, né, em mais de 185 países no mundo. Ele tem hoje mais de 4.200 founders formados, né, participantes dentro do processo, com mais de 15 mil mentores por todo o mundo. E são criados por ano em torno de 800 a 1.000 empresas através do Founder, né, por meio do Founder, por meio desse trabalho que é realizado em todo o mundo. Hoje o Founder ele está no Brasil desde 2015, né? São 51 programas já realizados, mais de 13 cidades que participaram do programa, mais de 400 Founders participantes e mais de 1.200 mentores. E hoje ele tem uma participação efetiva agora no Nordeste, né? Iniciou aqui no Nordeste, em Salvador, e agora está nos permitindo abrir e atingir mais empreendedores por todo o Nordeste, através de maneira online. Também estamos em outras cidades, principalmente na região Sul e Sudeste, e alguma participação também no Centro-Oeste, em Goiânia, principalmente.
Então, basicamente, o Founder está expandindo sua atuação, ainda não temos representação no norte, mas o objetivo é justamente esse, expandir mais sua atuação. O Founder ele entra nesse processo de pré-seed, né? Então, nós temos o Startup Weekend, que é tão conhecido, que é tão... Eu acredito que muitos de vocês que estão nos assistindo hoje já participaram de algum momento com o Startup Weekend. Então, o Founder ele vem posterior a isso. Então, o pessoal que saiu da inspiração, que já percebeu que, de fato, montar uma startup faz parte do seu objetivo de vida, faz parte das suas ideias. Então, o Founder ele passa a ser um processo natural para essas pessoas, para que depois elas possam evoluir para outros estágios de seed, VC, por aí vai. Então, o Founder tem muito bem definido qual é o seu papel dentro desse ecossistema de empreendedorismo e de startups no Brasil e no mundo. Ele participa, os participantes, né, do programa, eles têm dois estágios, aqueles que estão no processo de ideação, aqueles que estão no processo de montagem do negócio ainda, e aqueles que estão já na etapa de buscar crescimento do negócio, buscar atração e captação de recursos, tá? O Founder ele também tem um processo para os pós-graduados, aqueles que finalizam o Founder, eles também têm processo de mentoria, apoio de outros mentores que participam do programa e de outros founders graduados que estão formados, e também tem um suporte para os aluminais, né? Principalmente para aqueles que já estão num processo ainda melhor de desenvolvimento, que já estão desenvolvendo o seu negócio de uma maneira escalável, e já estão avançando nesse sentido. Então, o Founder também passa a ter uma participação mais avançada. E aproveita os benefícios da rede global que o Founder proporciona. Então, aqui são alguns dos parceiros do Founder, como a Amazon, Google. Tem uma série de descontos que são oferecidos para os participantes também. Nós temos como principal case, né, a Udemy, que é uma empresa voltada para o segmento de educação, né, uma startup voltada para o segmento de educação. Então, tem mais de 40 empresas vendidas aí durante esse processo e mais de 900 milhões de dólares capturados com essas empresas que foram graduadas. Como funciona o processo? Primeiro ponto, né, é fazer com que as pessoas, como eu já falei, ela não precisa ter uma ideia aprovada, não precisa necessariamente ter ideia formatada, o conjunto completo nesse sentido. Então, a ideia pode estar ainda em processo de desenvolvimento. É feito um teste psicográfico e de aptidão online. Então, esse teste é o primeiro passo para quem deseja participar do programa. Então, aqueles que passam, eles vão para outra etapa, que é o estágio de pagamento e participação no programa como um todo. Esse teste tem 85% de assertividade, prevendo se o empreendedor terá sucesso durante a sua vida empresarial, e são aceitos apenas candidatos que têm um alto potencial. Então, por isso que é feito o teste, por isso que tem essa pré-seleção, para que o programa, de fato, ele participe dele pessoas que estejam interessadas e que tenham alto potencial de transformar esse negócio, transformar essa ideia em uma startup. Cada programa ele tem em torno de 25 a 50 CEOs locais que se tornam esses mentores, né? E o papel dos mentores é, de fato, tanto dar os feedbacks semanais, fazer a avaliação desses founders e também fazer com que eles participem do treinamento. Então, esses 25 CEOs, eles vão estar sendo apoiados por esses mentores, e esses mentores são a chave principal aí para que a coisa evolua, para que o processo seja feito, para que a graduação aconteça. Deixa eu ver aqui. Outro processo que acontece é o Equity Collect, que é
que é um dispositivo utilizado pelo founder para que o ecossistema ele possa ser desenvolvido, para que o ecossistema ele possa crescer a sua maturidade. Então, os participantes eles assinam um acordo que eles repassam para o founder 4% do valor do seu negócio, da sua startup, e esse 4% ele vai ser separado, dividido 1% para os colegas da própria turma, aqueles que se formam em conjunto com esses CEOs, com essas pessoas, com esses founders. Também tem 1% para os mentores, que são as pessoas que estão diretamente envolvidas nesse processo e dão todo apoio para os founders. 1% para os líderes locais, que, no caso, são os diretores que fazem o negócio rodar, fazem o founder acontecer, e 1% para a central, né? Para o founder internacional, para que eles possam também desenvolver o processo em todo o mundo. Então, o sucesso aqui é compartilhado, de fato, e a ideia é que toda a rede ela possa se autodesenvolver. O processo tem um processo comprovado para chegar à atração e captação de investimento, então tem todo um desenvolvimento de metodologia que iniciou no Vale do Silício. Então, o Founder, de fato, tem toda a metodologia comprovada, por isso que tem conseguido ganhar escala e atuar em vários países do mundo. É altamente estruturado e sequencial, então todo o processo do Founder, toda a capacitação, ele passa por esse processo de desenvolvimento de uma startup. Então, desde o desenvolvimento de ideia até o processo de desenvolvimento de pitch, de desenvolvimento de negócio, o marketing, por aí vai. Também tem um feedback constante de mentores nas sessões. Então, os mentores, eles além da capacitação, além da formação, eles têm esse papel de oferecer esses feedbacks para os founders. Aqui é toda a estrutura do programa, tá? Vocês podem observar também no site do Founder, tem todas as explicações sobre cada etapa dessa. As sessões são 100% online, elas têm sessões extras também com o Founder Brasil e com o Founder do Vale do Silício. Também tem outras horas de trabalho que os Founders eles vão ter que atuar, torno de 15 horas semanais, além o total, né, para que o desenvolvimento aconteça de fato. E os mentores de outras cidades, eles também podem participar. Então, não necessariamente os founders, se é um founder de Alagoas, ele não necessariamente ele vai atuar junto apenas com os mentores de Alagoas. Eles têm todo o Nordeste, tem todo o Brasil também para estar contribuindo com a ideia de negócio dele. E, basicamente, essa ideia, o founder é muito difícil, apenas 35% dos que participam do programa, eles finalizam. Ele tem um trabalho de honestidade brutal, então não tem nota 3, então ou você está desenvolvendo um bom trabalho ou você não está desenvolvendo um bom trabalho, então não tem meio termo dentro desse contexto. E você precisa completar todas as tarefas e receber boas avaliações para que você chegue no estágio final. Então, a cada semana tem um desafio a ser cumprido, a ser desenvolvido. E, se sair, você pode voltar na próxima turma, não tem problemática nenhuma. Então, inclusive, tem alguns founders que não conseguiram fazer no ano anterior e estão voltando a participar desse chapter agora, desse capítulo que vai iniciar em abril. Temos a taxa de inscrição para fazer o teste, né? Mas quem está aqui no evento pode entrar em contato conosco, que vocês não pagam esse teste. E a taxa de matrícula é de $399, e ele é 100% reembolsável se o founder desistir até a terceira sessão. E também existe um desconto para os co-founders, aqueles que têm interesse em participar também junto com outro sócio, pode participar também, que vai ter uma taxa de desconto excelente de 50% para o segundo inscrito e 50% para o terceiro também. E aqui são algumas das empresas que foram
graduadas no Founder no Nordeste, né, na versão de Salvador. Então, em 2019 foi a primeira turma, e em 2020 também a gente teve outra turma, a segunda turma realizada. Aqui é a turma, os diretores locais, Alex, Sávio, Mel, Alex de Fortaleza, eu aqui de Maceió, Mel de Salvador, Rodrigo também de Salvador. Rodrigo iniciou todo o processo de início do Founder e desenvolvimento, então é o cara que está buscando o crescimento aí do Founder por todo o Nordeste, e o André Araújo também de Recife, que está em conjunto fazendo esse negócio acontecer. Então, o nosso objetivo e o que desafiamos vocês é impactar 1 milhão de vidas, gerar mais de 100 empregos e crescer por mais de 10 anos. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato conosco. Os diretores vão estar disponíveis para tirar qualquer tipo de dúvida, e aqui é o link para o teste grátis para quem tiver interesse, tá bom? Então, também pode nos seguir através das redes sociais do Founder, FI Nordeste, no Instagram, ou até no próprio site, o fi.com. Ok, pessoal? Falei demais. Vou parar aqui meu compartilhamento e passo agora a bola para o Marlon. Acabei descobrindo aqui que eu estava falando errado, tá, Marlon? Então, é Marlon Freitas. O Marlon, ele é empreendedor apaixonado pelo impossível. Ele adora desafios e, definitivamente, a zona de conforto não é o seu lugar preferido. Cofundador da Impossível, primeira contabilidade online do Brasil, a Agilize. Atualmente é CMO e desenhou a estratégia de crescimento que fez a Agilize crescer mais de 400% suas vendas só em 2020. Mentor, professor, filósofo, voluntário na organização sem fins lucrativos, busca viver cada dia como se fosse o último. Então, nada mais, nada menos do que Marlon aqui para bater esse papo com vocês, pessoal. Marlon, obrigado. Vamos lá. Valeu, grande Sávio. Boa noite a todos. Deixa eu contar meu tempo aqui para me policiar e não passar demais. Deixa eu compartilhar aqui uma apresentação rápida, pessoal. Só um instantinho. Se estiverem vendo aí, por favor. Aliás, está desabilitado aqui, Sávio. O compartilhamento? Sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Beleza. Mel, tu pode me ajudar aqui, Mel? Vou parar meu tempo aqui, viu? Porque é pouco. Tá, pode parar. Justo, Val. Eu acho que só você, sabe, tem essa possibilidade de fazer isso. Eu acho que com o seu botão direito... Agora foi. Vem aí. Ah, pronto, melhor. Deixa eu ver aqui. Share screen, agora vai. Pronto. Agora estou tentando me tirar daqui, eu não estou conseguindo. Não estiverem vendo aí, por favor, me sinalizem. Estamos vendo sua apresentação. Maravilha. Então, pessoal, muito boa noite. Agora sim, contando aqui meu tempo. Como o Sávio já me apresentou aí, eu sou o CMO da Agilize, um dos fundadores. Estamos aí nessa saga, primeira contabilidade online do Brasil. Falei sobre o impossível, né? Porque é uma coisa que a gente está acostumado, um ambiente que a gente está acostumado a estar presente, que é essa ideia. Quando a gente lançou a Agilize, todo mundo falava, né, nossos concorrentes no tradicional, há 8 anos, quando a gente procurou alguns contadores para fazer. Eu sou da área de tecnologia, tá? Minha formação é tecnologia. E a gente procurou alguns contadores para fazer uma sociedade e construir a primeira empresa de contabilidade online do Brasil, e ninguém queria colar, não, porque todo mundo dizia que era impossível. Não, é impossível fazer contabilidade pela internet. E até que a gente achou um louco, que é o Alberto Villanova, nosso sócio, que topou aí como a gente a loucura de fazer a primeira contabilidade online do Brasil. E aí eu trago um dos primeiros aprendizados, né? Começou perfeito, começou tarde. Isso aí está no nosso DNA desde o dia 0. Eu já tive outras empresas antes, então já tenho um caminho aí tentando e fracassando, alguma coisa dá certo, outra, enfim. A Agilize é meu projeto atual que deu mais certo até o momento, assim, né? Hoje a gente está no Brasil todo, atendemos mais de 10 mil clientes, né, entre micro e pequenos empresários.
e a nossa empresa está com 170 pessoas, todo mundo em home office em função da pandemia, mas nossa sede é em Salvador, porém, atuando em todo o Brasil, né? E um dos primeiros aprendizados que a gente teve foi exatamente esse. Depois de errar várias vezes tentando fazer o negócio, como vocês viram, eu não sou da contabilidade, nem meus sócios principais de tecnologia. A gente estava querendo buscar alguma ideia ali para se lançar e, pô, a contabilidade é um must-have, todo mundo precisa ter uma contabilidade, né? Toda empresa precisa ter uma contabilidade. No Brasil, toda empresa é obrigada a ter um serviço de contabilidade. Então, por que não fazer esse negócio online, cara? O governo está aí se mobilizando, né? Isso há 8, 9 anos atrás, com certificado digital, com ECPF, com uma série de web services aí disponíveis. E daí a gente lançou o negócio, assim, bem diferente de todas as outras empresas que a gente já teve. A Agilize nasceu, não tinha nem nome de batismo, né? Meus últimos negócios todos tinham que ter um plano de negócio perfeito, os números ali, tudo incrível, e nome, eu fazia site, comprava domínio, fazia marca e tal, e o negócio não rolava. Com a Agilize a gente viu que, pô, velho, vamos fazer, vamos botar no mercado e vamos testar. E aí a gente vai, né, a ideia do MVP, o produto mínimo viável, vamos testando, vamos otimizando e começamos assim, atendendo somente empresas em Salvador, Simples Nacional, que emitisse poucas notas por mês, faturamento baixíssimo, sem funcionários, ou seja, era praticamente achar um cara de cabelo azul e all-star, vermelho, de camisa branca, e esse era o nosso cliente, era achar uma agulha no palheiro, né? Pra gente, mas foi assim que a gente começou. E esse foi o primeiro aprendizado. E, por outro lado, não é começar também de qualquer jeito, né? Quando eu falo começar perfeito, começar logo não quer dizer que você deve também começar de qualquer jeito. Então, a preparação é fundamental. A gente sabia o que a gente queria, né? Nossa visão, fazer a primeira empresa de contabilidade online do Brasil. Nossa visão a longo prazo sempre foi subir de patamar o empreendedorismo no país. Não era basicamente oferecer um serviço de contabilidade só. Através da contabilidade, nossa ideia é chegar no micro e pequeno empresário, levando educação, ferramentas, tecnologia e conhecimento, para que ele suba de patamar e chegue um momento em que o cara olhe para o cliente da Agilize e diga, pô, eu preciso ser cliente desses caras. Os clientes desses caras têm mais sucesso do que as outras empresas. Essa é a nossa visão, né? De fato, subir de patamar o nível de empreendedorismo no Brasil. E essa preparação é fundamental e começa aqui dentro, né? No mindset, que vai depois proporcionar aí uma série de indicadores, métricas para onde você vai. O trabalho de crescimento, ele é um trabalho que precisa ser feito de uma maneira consistente, né? Não tem bala de prata no trabalho de growth, não tem bala de prata, não tem algo que você vai fazer e, puf, vai estourar simplesmente. Eu, particularmente, acredito, né? Não sou nenhum acadêmico teórico do tema, mas na minha visão empreendedora e prática, é que é um somatório de várias ações coordenadas, pequenas ações incrementais. Uma delas te dá 1% de melhoria, a outra mais 1. E no somatório você vai ver que o negócio funciona. A Agilize começou há 8 anos, a gente fazia cerca de 20 vendas por mês, ou seja, 20 novas microempresas entrando para o nosso serviço. Para a contabilidade tradicional, esse número 20 já é um número absurdo. Nosso sócio contador tradicional, ele tem mais de 1.000 empresas como clientes aqui em Salvador, né? A empresa dele já tem hoje mais de 20 anos, na época tinha por volta de 15, e ele dizia, pô, Marlon, a gente traz 10 clientes por mês, sem fazer nada, é lindo, é bom demais. No primeiro mês a gente botou 20, ele, pô, que mágica é essa? E aí a gente foi melhorando. Hoje a gente coloca, pessoal, 1.000 empresas para dentro por mês. No ano passado a gente cresceu mais de 400%. Em meio a uma pandemia, a gente cresceu mais de 400% o nosso crescimento em vendas. Entre os meses de fevereiro e dezembro, a gente bateu mais de 400% de crescimento em vendas. Por quê? Com esse somatório de ações coordenadas. Primeira coisa que aconteceu, completando agora um ano, né, mês de março de 2020, foi uma queda imediata no nosso crescimento. Nossas vendas caíram 40% assim, no mês. Buf, abriu um abismo em 40%, o desespero. E aí a gente teve que agir rapidamente. E como foi que a gente agiu? Qual o cenário? Pô, a gente estava oferecendo basicamente um serviço que vai te dar transparência, que vai te dar uma mão na roda, você emitir nota fiscal na palma da sua mão, bem mais simples. Mas peraí. Nosso serviço se propõe também a reduzir custos.
né? A Agilize, o cara que contrata a Agilize, economiza em média R$6.000 por ano com assessoria contábil. A gente faz desde a abertura da empresa. E a assessoria contábil mensal é o principal serviço, né? Então, o cara economiza com a gente por volta de R$6.000 por ano. Velho, as empresas estão quebrando. Os caras, tá todo mundo, né? E principalmente o nosso público-alvo, que é o micro e pequeno empresário, o cara tá apertado, ele não tem plano B e plano C. O plano A e o B e o C são a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, o que é que esse cara tá fazendo agora? Ele tá em casa com o lápis, botando na ponta do lápis onde é que ele pode reduzir custo. Contabilidade. O cara tá pagando R$600, R$700, a gente tem uma solução que começa a partir de R$99. A maioria dos nossos clientes, inclusive, estão nesse fit aí de R$99 por mês. Assessoria contábil completa. Então, velho, o que é que a gente vai focar? Redução de custo. Modificamos todo o posicionamento de marca, de mídia e tal, e a galera querendo demitir. Eu disse, não, a gente tem que contratar agora vendedores, a gente tem que investir mais em mídia, a gente tem que expandir. A gente só estava no início do ano passado em 14 cidades do Brasil, e eu disse, não, a gente tem que expandir. E foram esse conjunto de várias ações aí coordenadas que a gente fez, que permitiu a gente crescer mais de 400%. Se a gente se acomodasse ali e parasse, oh meu Deus, é crise e acabou, pelo menos para o nosso negócio, né? Não estou dizendo que é a realidade de todo mundo, mas para o nosso negócio foi super prático a gente dar esse freio de arrumação, olhar onde é que a gente estava e seguir em frente. Outro aprendizado, agora dando um salto aí no silogismo, mas outro aprendizado, né, em God We Trust, others must bring data, que é, velho, é muito legal você achar muitas coisas, né? Especialmente agora no momento que a gente está. Eu estou liderando um time de quase 40 pessoas, entre time de marketing, inside sales, quase 40 pessoas. Então, todo mundo acha uma coisa, mas já há algum tempo, alguns anos, que a gente tem trabalhado exclusivamente com dados. Pô, você pode achar tudo que você quiser, cara, mas traga o dado, vamos elaborar um experimento e vamos testar. É isso. Para você que vai começar um business agora, dado é o seu aliado. Os dados são os seus aliados, beleza? Você não pode trabalhar com achismo. E quando você começar a bolar seu experimento, o que mais você vai ter? Não. Você vai ter seus experimentos refutados. Mas o pior experimento não é que é refutado. O pior experimento de growth, né? O pior experimento de crescimento é o experimento que você não tem dados. Você não sabe se aquilo que você testou deu certo ou não deu. Assim, por quê, né? Porque senão o que vai acontecer é que daqui a um pouco tempo alguém vai ter uma sacada genial de fazer aquilo mesmo que você já fez e deu errado. E você não vai saber por que deu errado. E é muito provável que você repita da mesma forma, perdendo dinheiro, tempo, energia, foco. Depois disso aí, acelerar, né? Eu botei aí a ARRE por conta das métricas lá na aquisição e tudo mais. Aqueles indicadores que são elementares aí para você conseguir acompanhar o seu business. Né? Os indicadores certos aí vão te ajudar a ter o termômetro necessário e é assim com a Agilize. Aqui na Agilize, a gente tem uma série de indicadores. No time comercial, só para vocês terem ideia, é porque eu sou chato pra caramba com dados. Então, a gente tem um relatório mensal com quase 70 páginas, 70 slides, tá bom, não é página não, mas 70 slides aí que o time de marketing e vendas prepara para a gente acompanhar exatamente o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando, onde é que a gente vai fazer a mudança. E outra coisa, a mudança é rápida. Não dá para a gente demorar um ciclo de um trimestre, um semestre. Somos uma startup. Então, é agora, é ontem, mas sempre com consistência. Depois disso aí, velho, partiu. E quando você parte, não tem muita chance para você errar, né? A visão. O cara recebeu investimento, por exemplo. Você tem que estar ali redondinho, porque quando você botar aquele dinheiro ali para lançar, se tiver uma porca torta, um parafuso meio folgado, vai explodir, vai quebrar. E quero compartilhar com vocês aqui, já para encerrar, porque já passou dos 10 minutos e 30 segundos, só um aprendizado de um momento que a gente está vivendo, uma dor, né? Que nem tudo é flores, e eu tenho que trazer esse problema aqui, compartilhar com vocês. É um problema que é bom, que a gente está crescendo demais, a gente está botando 1.000 clientes para dentro por mês. O problema disso é que se sua operação não está equilibrada, não está ok para absorver essa quantidade de clientes, isso gera um estresse na operação e isso pode, inclusive, explodir e o negócio pode quebrar. Então, o que a gente fez? A gente acabou de fazer, a gente teve que frear nosso crescimento de maneira totalmente calculada e intencional, porque senão a gente podia
arriscar ali a operação, dar conta da qualidade. O que é que começa a acontecer? A qualidade começa a cair, né? Então, para garantir qualidade, mas também um crescimento sustentável, muito importante, o tempo inteiro, olho nos indicadores, né? Aquele slide ali do painel, eu acho muito legal ali, o cara no centro de operações, a galera no centro de operações aí acompanhando cada indicador e sabendo, né, como é que está o nível de qualidade, qual é a percepção do cliente, o que é que você está entregando, está tendo valor, não tem valor, enfim. E para tomar decisões o mais rápido possível. Não são insensatas, né, não é da noite para o dia assim, uma maluquice, mas que seja rápido o suficiente para você voltar para o Dharma ali, né, para a lei. Sugestões para finalizar. Quem não conhece, tira um print aí desse slide, por favor. Esse site, esse artigo é sensacional, Sizemetrics, sensacional. Fala beabá ali sobre indicadores e métricas que vocês precisam aprender sobre CAC, LTV, a relação, quando você pega investimento, a curva de adoção, enfim, um monte de coisa. Bem legal, é extenso, mas vale muito a pena. Fundamental, eu diria. Tração é um livro do Gabriel Weinberg, falando sobre 19 canais que você pode ajudar a sua startup a tracionar, a ganhar velocidade, mas eu destaco a metodologia Bullseye, sensacional, para você escolher qual canal que você vai testar por vez, especialmente nós que somos startup, que não tem dinheiro para torrar em todos os lugares. Hacking Growth Hacking, do Sim Illes, que é o cara que trabalhou no Dropbox e produziu esse material sensacional aí falando sobre growth, crescimento. Acho que vale muito a pena aí todo mundo conhecer esse livro. E o growthhackers.com, que é um fórum livre para quem quiser participar aí, ter dicas, tips, né, de melhorias incrementais que tem dado certo. É isso, galera. Assim, 13 minutos aqui cravado, corri aqui como um foguete. Foi o tema da apresentação, mas espero que tenha passado a mensagem. Estou à disposição no LinkedIn, quiserem trocar uma ideia. Se inscrevam no Founder, é uma oportunidade maravilhosa aí para vocês terem a chance de modelar seu business desde o dia zero e receber mentorias sensacionais aí com a galera fera. E tenho certeza que isso vai ajudar bastante vocês, beleza? É essa aí minha mensagem. Estou aqui. Show de bola, Marlon. Brigadão, brigadão mesmo. Então, o pessoal que está participando aí, esses 13 minutos, trouxe tudo isso, imagine numa capacitação feita no Falda. Então, excelente, Marlon, excelente mesmo. Obrigado. Daqui a pouco vai ter muita pergunta para você, de certeza. Então, Maravilha. vou passar a bola agora para Daniela, tá, Daniela? Podemos? Claro, vamos nessa. Então, deixa eu te apresentar aqui. A Daniela, ela é mineira, tá? 28 anos, é empreendedora serial. Ela foi considerada pela Forbes uma dos jovens com maiores talentos antes dos 30 anos, né? No 30 Under da Forbes Brasil e pela Forbes Next 100 pela Forbes América. Ela é formada pela UFRJ, Copead, em gestão estratégica. Hoje atua como co-founder e CEO da Ephemeris Co. É isso mesmo? É isso mesmo. Isso mesmo. Então, startups que se tornou o Google Partner e foi selecionada para exibir no Forbes Under 30 Summit em Detroit, nos Estados Unidos. Em menos de 3 meses após lançada, a startup ela recebeu investimento anjo de $100 mil e em menos de 6 meses fatura mais de $1 milhão por ano, com presença global em 100% digital, prevendo dobrar o faturamento atual até 2021. Daniela é palestrante, mentora e jurada em eventos nacionais e internacionais, incluindo Austrália, Israel e Estados Unidos, nos quais representa o empreendedorismo brasileiro e ajuda a fomentar o crescimento do ecossistema de inovação. Então, Daniela, obrigado mais uma vez e manda bala. Maravilha, prazer estar aqui. Vou seguir o exemplo aí do Marlon e manter aqui no tempo certo. Vou fazer um share da minha tela com vocês aqui para eu... Só um minutinho, abrir a apresentação também para ficar uma coisa bem didática. Ok. Vocês me avisam quando estiver vendo aí. Beleza? Estão me vendo sim. direitinho? Perfeito. Ok.
Então tá, em 10 minutinhos, 10 a 15 minutinhos, eu vou falar de onde eu vim, onde eu cheguei e os 5 passos para você chegar também, porque não adianta a gente contar a história da nossa vida se não tiver nada que você possa usar para você, né? Eu chamo isso de crescer exponencialmente. Eu gostei muito do que vocês falaram no começo, que não existe grande empresa, né? Estou parafraseando aqui, não existe grande empresa sem grande empreendedor por trás. E as pessoas confundem muito isso, né? O CNPJ, ele é formado por vários CPFs, então tudo que você fizer no seu CPF, como indivíduo, como pessoa física, vai refletir na sua empresa. Então, vou falar aqui de onde que eu vim, onde é que eu cheguei, e 5 passos para você fazer tanto, para aplicar tanto para sua pessoa física quanto para sua empresa. Então, eu sou mineira de Belo Horizonte, eu vim de uma família super desestruturada, cheia de processo depressivo, ansiedade, e eu falo que eu sou conhecedora do fundo do poço. E eu estou dizendo isso para te falar que é muito possível criar algo do zero, tá? Não precisa ser filho de papai e mamãe, não precisa ter herança, não precisa conhecer. Muita gente fala, não, só dá para fazer se você conhecer não sei quem. Tudo mentira, eu estou aqui para provar que dá para ir do fundo do poço ao ter uma startup bem posicionada no mercado americano, entrar para a lista da Forbes. Eu consegui agora um visto de habilidade extraordinária para atuar nos Estados Unidos, e a Forbes Next, né, a lista da Forbes Next nos Estados Unidos também mencionou meu nome, e com isso vai o nome da empresa, e isso tudo converte, né, vira mais venda, vira mais publicidade, que vira mais sucesso para sua startup. Então, assim, dá para fazer? Dá para fazer. Como é que dá para fazer em 5 passos? E eu juntei, assim, as 5 maiores lições e mais aplicáveis que eu aprendi, assim, nesses 10 anos de erros e acertos, e também fali na startup e agora com uma que deu certo. Primeiro, você tem que saber onde é que você quer chegar. Ninguém vai... Sabe a Alice no País das Maravilhas, quando ela encontra com o gato, e o gato pergunta, onde é que você... Mas por onde é que você tá indo? Você tá perdida? E a Alice fala assim, eu não sei. Tanto faz. Aí o gato fala assim, bom, então tanto faz onde você vai chegar. E é isso mesmo, assim, isso funciona 100%. Se você, quanto mais clara e mais objetiva, mais específica for a sua meta, mais fácil vai ser de chegar. E isso porque, quanto melhor você saber onde você quer chegar, mais fácil é de praticar o que eu chamo de engenharia reversa. Por exemplo, eu queria entrar para a lista da Forbes. Ao invés de inventar a roda, gastar tempo e dinheiro, eu fui olhar quem que já entrou lá, como que essas pessoas fizeram, com quem que eles falaram, em que eventos que eles foram, de que programas que eles participaram. E aí você, ao invés de gastar assim toda a sua energia com algo que você não sabe se vai funcionar, você pega o exemplo e desconstrói o processo. E aí você vai, tá, o final é esse, o que eu tenho que estar fazendo, se eu quero estar aqui em 3 anos, o que eu tenho que estar fazendo 2 anos antes disso, e 1 ano antes disso, e agora? E isso vai te ajudar a chegar lá. Depois, uma coisa muito importante, gente, não espere que te achem. Quando eu comecei a minha vida empreendedora, né, eu achava que se eu fizesse tudo muito certo, todo mundo ia vir falar comigo, todo mundo ia me perguntar por que eu fiz que ia dar certo, a mídia ia aparecer, ia querer colocar, mostrar para as outras pessoas. A verdade é que se você não se mostrar, ninguém vai te achar. Não tem lista de Forbes que te acha, não tem gente que vai te entrevistar, não tem pessoas que vão te pedir para ser panelista. Então, assim, não tenha vergonha. Se você está começando seu negócio, se você está começando sua startup, não tenha falsa modéstia. Larga para o lado, porque se você quer ser um empreendedor e ter uma empresa que ganhe tração e que escale, você tem que mostrar essa empresa, você tem que falar dessa empresa, você tem que falar de você tem que aparecer, você tem que procurar eventos para ir. Por exemplo, o Founder Institute é uma excelente opção de começar a aparecer, tanto para os seus colegas quanto para os panelistas, para os mentores, para os jurados. Você nunca sabe qual conexão de que evento vai te levar para o lugar que você quer chegar. Então, apareça. Na minha jornada, eu comecei com o Startup Weekend também, e o meu investidor atual, para você ter ideia, era um dos jurados do evento do Startup Weekend. Então, assim, você nunca sabe se um dos mentores que está ali no Founder te dando um review vai ser um futuro investidor da sua empresa. Então, não espere que te achem, se mostre. E tenha pensamento de longo termo.
Não adianta você ser imediatista. Não tem como. Nada que vale muito a pena fazer, você consegue fazer sem pensamento de longo termo, sem pensamento exponencial. Tudo que vale extremamente a pena demanda pensamento de longo termo. Então, faz um exercício, senta, dá uma olhada em onde que você quer chegar, seja específico para você conseguir praticar engenharia reversa e bota no papel mesmo, sabe? Eu tenho uma coisa que eu chamo de crescimento exponencial de longo termo. É simplesmente um quadrinho com 3 colunas. Minha coluna 1 é minha coluna de curto prazo, minha coluna 2 de médio prazo, minha coluna 3 de médio prazo. Não é nenhuma ciência de foguete. Na coluna 1 eu coloco 3 coisas que eu quero conseguir entre 1 a 2 anos. Na minha coluna 2 eu coloco 3 coisas que eu quero conseguir nos próximos 3 a 4 anos. Na minha coluna 3 eu coloco 3 coisas que eu quero conseguir nos próximos 5 a 7 anos. Para minha coluna 1 eu boto 50% do meu tempo e esforço. Para minha coluna 2 eu dedico 30% do meu tempo e esforço. E para minha coluna 3 eu dedico 20% do meu tempo e esforço. E isso é o que eu chamo de ter pensamento de crescimento exponencial, pensamento exponencial. E 5, ache a terceira porta. Gente, como o Marlon falou, vão te falar que é impossível, vão te falar que não dá para fazer, vão te falar que não dá para chegar, vão te falar que você está pensando alto demais. E aí tem uma analogia de um livro que eu, inclusive, recomendo muito, que chama A Terceira Porta. Vocês podem dar um Google aí e achar. E ele fala assim, eles fazem a analogia da vida como se fosse uma boate. E aí você está tentando entrar na boate, né? E aí você tem a primeira porta lá com segurança barrando, te falando, não, aqui não vai dar para entrar não, já está cheio. Você tem a portinha do lado, né, que você vai ali pela porta dos fundos, a portinha do lado, que talvez você consiga, ou que alguém te barre ali mais no fundo, no fundinho, depois que você já entrou. E você tem sempre a terceira porta, que é aquela que você pula, corre, passa por baixo da cerca, escala o muro e entra pela janela do terceiro andar. Então, assim, na vida de empreendedor, na minha vida de, né, empreendimentos, pelo menos, eu tive que achar muitas vezes a terceira porta. E demanda esforço, demanda coragem, mas tem sempre um jeito. E uma dica bônus aqui é que o universo recompensa a coragem. Então, assim, se tem alguma coisa que está te dando aquele frio na barriga, mas que você acha que você tem que fazer, vai fundo, porque vai ser recompensado. E é isso. Simples e conciso. Show de bola, Daniela. Muito bom Vou. mesmo. Obrigado aí pelo Tô. compartilhamento, obrigado Imagina. pelos 5 passos que você nos trouxe. E tenho certeza também que várias perguntas vão aparecer aqui. Pessoal, pode fazer as perguntas, tá? Fiquem à vontade. No final das apresentações, nós faremos aqui a leitura e discutiremos com os nossos painelistas. Então, obrigado, Daniela. Então, passo a bola agora para Felipe. Boa noite a todos, todo mundo escutando? Sim, sim. Você vai Olá. apresentar. Tem apresentação, slide? Tem uma apresentação, vou compartilhar aqui enquanto Ó, você puder ir falando aí, tá bom? show de bola. Então, deixa eu apresentar aqui o Felipe. Felipe, eu já falei um monte de vezes o sobrenome dele, ele vai falar aqui para vocês. Então, Felipe é cofundador e CEO da startup Hub Local, especialista em técnicas de otimização de motores de busca locais, já ajudou a milhares de empresas nos mais diversos segmentos de mercado. Atuou como líder da célula de negócios do Google em Fortaleza, o Google Business Group em Fortaleza e coordenador de inovação da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza. Então, esse é o Felipe César, aqui para você. Isso aí. Pessoal, obrigado aí pela introdução, certo? Obrigado pelo convite novamente. É incrível, né? Esses relatos aí anteriores, essas apresentações. Se eu soubesse que o nível ia ser tão alto, talvez eu não teria aceito. Brincadeira, o pessoal é de alto nível, construiu várias coisas bacanas. E assim, eu vou apresentar para vocês um pouco da minha história, da história da Hub Local, né? Uma startup ainda que tem pouco tempo de estrada, mas que já conseguiu alguns bons feitos. E aí é por isso que eu vou compartilhar aquilo que a gente já conseguiu construir aqui agora, tá? Antes de tudo, deixa eu apresentar para vocês, para quem não conhece, a Hub Local é um hub dos mapas e listas da internet, tá?
Nosso foco é integrar mais de 50 sites e aplicativos da internet de mapas e buscas por localização. Uns exemplos, Google Maps, Waze, Facebook Places e Yelp, Foursquare, tem vários, né? Que muitas pessoas não conhecem, nem entendem, né? Então, a gente tem um mercado bem evangelista e a gente tem que explicar o que é isso e o que é que isso impacta na vida das empresas. Mas, de maneira geral, o maior impacto, né, é a atração de clientes e geração de negócios, né? A gente já identificou que fazendo essa integração de mapas e listas, fazendo as empresas serem encontradas em todos esses mapas e listas de maneira integrada, de maneira única, ela passa a ser encontrada mais facilmente pelos produtos ou serviços, não somente pelo nome, né? Que é o nome é o cliente que está pesquisando. Produtos e serviços são aqueles consumidores que ele quer conquistar, na final, que são clientes que ainda não são clientes daquela empresa que trabalha conosco. Hoje nós temos uma equipe aí composta, chegando a mais de 30 pessoas com a gente, né? Estamos em crescimento, isso uma história de 2019 para agora. Então, a gente iniciou, apesar de eu ter já uma longa estrada aí nesse mercado de otimização de motores de buscas locais, sou parceiro do Google, né? Fiz vários trabalhos com o Google, ajudei o Google Meu Negócio a ser construído como ele é hoje. Foi um dos colaboradores, porque é uma colaboração mundial para se construir um produto mundial. Com esse tempo a gente foi descobrindo aí brechas no mercado que a gente poderia estar trabalhando. Foi escutando o meu cliente que a gente resolveu fundar a Hub Local em 2019, fevereiro de 2019, porém eu já tinha aí uma longa estrada, e aí a gente conseguiu aí trazer grandes talentos, uma galera bem bacana que está com a gente hoje, aí um pouco mais de 30 pessoas que nós temos hoje dentro da empresa, tá? E hoje a Hub Local, ela tem mais de 1.700 empresas assinando com ela hoje. Nós temos algumas grandes marcas com a gente, McDonald's, Pague Menos, Apvida, várias grandes empresas. Também temos muitas pequenas e médias empresas com a gente, a maior parte, inclusive, são pequenas e médias empresas. E a gente tem aí um feito bem legal aí, com uma avaliação bem alta e um churn, né, uma taxa de cancelamento bem baixa, mostrando que a gente está em plena escala hoje, né? Nós já saímos um pouco já do período de tração, estamos agora no período de escala por todo o Brasil. Em 2019, nós conseguimos crescer em mais de 1.000%, 2019 para 2020, né? E hoje nós estamos crescendo em média 55% ao mês, tá? Nosso crescimento. Durante a pandemia, a gente cresceu 4 vezes, né? O número de assinantes e faturamento também, né, o nosso faturamento. Então, a gente, realmente, 2020 tem uma história bem legal, inclusive, a gente gravou essa história, tem um vídeo no YouTube, depois procurei Hub Local no YouTube, você vai ver uma história bem bacana que a gente gravou para dizer assim, o 2020 foi um ano para a gente nunca mais esquecer. Nós saímos de 6 colaboradores para mais de 30, faturamento de X para 4X mais. Então, assim, foi realmente algo bem impactante nas nossas vidas, né? E aí agora eu vou compartilhar com vocês de uma maneira bem minha, né? Porque eu sou bem vendedor, né? Eu sou um CEO, mas eu trabalho muito na área comercial. Então eu vou colaborar com vocês. Acho que foi bem legal aqui as apresentações até aqui, porque cada um compartilhou algo bem distinto, né? E o que é legal é que eu vou compartilhar com vocês sobre vendas, né? Sobre como a gente conseguiu tracionar isso, né? E como é que está escalando hoje por todo o Brasil. A gente tem 7 passos que a gente hoje tem aqui na Hub Local, que a gente foca, né, nesse espaço. Que o primeiro passo é não vender um produto, mas sim um propósito, tá? O segundo passo, o primeiro vendedor tem que ser um empreendedor, não tem para onde correr, não inventa, roda, não acha que vai contratar uma pessoa logo de cara e montar um time comercial. O primeiro vendedor tem que ser você. Definir muito bem quem é o cliente, estruturar muito bem o funil de vendas, né, o seu funil de vendas, estabelecer de maneira clara quais são os canais de vendas que você vai trabalhar, para depois de tudo isso, você estruturar um time comercial. E para você estruturar um time comercial, você precisa ter um playbook de vendas, que é uma dica que eu dou para todo mundo fazer, que é o playbook de vendas. Depois que você passar por todos esses passos, o último passo é você organizar todas essas informações, tá? E o primeiro passo, como vender, né? Como é que vende propósito? Primeira coisa, tá, gente? Hoje, ninguém vende mais produto, tá? Empresa que vende produto estagna no mercado, para totalmente. Venda é conexão de propósito de quem quer vender com quem quer comprar, certo? A gente aqui vende muito propósito. Primeira coisa, tem que saber o propósito que teu produto tem, se ele se conecta com o propósito que o cliente também tem. Legal, o Marlon falou aí sobre o propósito dos clientes quererem economizar. Então, ele tem que vender em cima daquela economia, né? É isso que tem que ser buscado.
Então, não adianta você chegar assim, meu produto é A, B, C, e não vender o propósito que aquele produto tem na vida do cliente. E aí, é um exercício bem bacana, tem um cara chamado Simon Sinek, é um cara fantástico, um best-seller, que ele permeia toda a nossa venda aqui interna na Hub Local, né, com os livros e também com alguns vídeos que eles têm na internet. Então, eu sugiro que vocês assistam esse vídeo, que é bem bacana, que ele fala sobre propósito, porque todas as empresas, a maioria das empresas, né, elas costumam a iniciar explicando o que ela faz, e não o porquê ela faz, né? Então, ele ensina exatamente isso, o porquê. Você tem que iniciar pelo porquê. Inclusive, tem um livro dele que exatamente fala sobre isso. Inicie pelo porquê. E aí, como é que você vai encontrar esse porquê, né? Como é que você consegue identificar o teu porquê se conectando com o porquê do cliente? Como é que você vai fazer isso? Primeiro passo, agora, olha aqui, é uma receita de bolo aqui bem bacana que a gente faz aqui e dá certo, tá? Pessoal, estou dando aqui um X da questão. Primeiro passo é ouvir o cliente. Segundo passo, vender. Terceiro passo, ouve o cliente de novo. Quarto passo, vende de novo. Quinto passo, ouve o cliente. E aí vai assim por diante. Então, ou seja, o segredo do negócio, né, é você estar ouvindo o cliente primeiro, vender e vender depois. E termina a venda ouvindo o cliente novamente, tá? Então, ou seja, escuta muito o teu cliente. Só tem essa forma de você descobrir qual é o propósito dele para comprar o teu produto, ou se o teu propósito como empresa se conecta com aquele cliente. Eu tenho esse momento agora que a gente começou a atingir a escala, eu tenho recebido muita startup com propósitos maravilhosos, que não estão conseguindo tracionar porque elas não conseguem conectar o propósito delas, o propósito do produto delas, com o propósito da vida do cliente ou aquilo que o cliente está querendo naquele momento, tá? Então, assim, vi várias startups pararem por causa disso. Então, é uma dica muito importante para vocês estarem sempre ouvindo. Escuta aquilo que o cliente quer te falar, né? Pergunta, não tem medo de perguntar. Vai lá e pergunta para ele o que é que ele achou do teu produto, se ele compraria o teu produto. Também é outra forma de você descobrir isso. Segundo passo, como é que você consegue se tornar o seu primeiro vendedor, tá? Primeiro ponto, não se apaixona pela ideia. E essa questão desse primeiro ponto aqui, não se apaixonar pela sua ideia, é o que mais acostuma acontecer com os empresários. A gente se apaixona tanto pela ideia e acaba não escutando mais. Sabe, apaixonado, a pessoa fala, olha, aquela menina não é para você. Aí você fica, não, é para mim sim, porque você está apaixonado por ela. Então, o segredo aqui é você não se apaixonar pela tua empresa. Aprende a escutar aquilo que você não quer escutar, tá? Depois, comece sempre ouvindo com perguntas-chave na sua venda. Faça sempre sua apresentação objetiva para aquilo que você escutou. Não perde o teu tempo explicando o que você faz. Uma das coisas que a gente melhor fez aqui na Hub Local para evangelizar um mercado que poucos conheciam, né? Poucos utilizam, é parar de falar o que a gente faz e vender muito mais aquilo que por que a gente faz, né? O nosso propósito. Fazer um ciclo dourado é legal do Simon Sinek, que ele explica exatamente essa questão no ciclo dourado. Então, assistam esse vídeo, é muito importante para você entender como vender, né? E sempre peça um feedback do que foi apresentado e escutar. Muitas pessoas terminam a apresentação, ok, beleza, obrigado, tchau. Não escuta mais nada e finaliza aquela apresentação. Não. E aí, o que você achou? Faz sentido o que eu estou dizendo para você? É uma pergunta básica. Então, desse modelo aqui que eu estou entregando para vocês, todo mundo pode ser um vendedor. Até aquela pessoa que não sabe vender, se ela aprender a iniciar perguntando e terminar perguntando, ela se torna o melhor vendedor de produto que existe na história, porque ela vai estar sempre escutando realmente, de fato, aquele propósito daquela venda, né? Daquele negócio que ele está fechando. Definir o cliente ideal é muito importante, né? Qual o segmento, qual o tamanho do cliente, qual a localização, se ele está em todo o Brasil, qual o faturamento daquele cliente. A gente trabalha muito B2B, então isso aqui para mim é vital, né? O Hub Local é totalmente B2B, então isso aqui é importantíssimo. Não adianta você dizer, meu produto é para todo mundo. Engano, meu amigo, não tem produto para todo mundo, isso não existe, tá? Entenda que todas as grandes empresas de sucesso, eles segmentaram muito bem o seu produto. Apple, né? A Apple só vende, cara, ele já tem o preço deles, ele não abaixa o preço. Então, ele já sabe o perfil de cliente que ele vai comprar aquele produto. Então, todas as grandes negócios, todas as grandes empresas têm esse formato de definir muito bem o cliente ideal, tá? Inclusive, chega até a persona. Qual a pessoa que tu quer impactar? Eu sei que você quer impactar aquela empresa, você quer pegar aquela empresa e ele se tornar uma empresa assinante. Mas qual a pessoa, né?
qual é o gerente de marketing, é o gerente de TI, no nosso caso aqui, né? Eu toquei um exemplo bem prático da Reblocal. É o gerente de marketing de TI, qual o tamanho da empresa, qual o orçamento que ela tem. Então, isso tudo aqui tem que ser planejado. Não adianta você ir para o mercado, tracionar, atirando para tudo que é lado, sem saber quem é o teu cliente muito bem, conhecendo de forma muito próxima, inclusive. Sendo amigo do teu cliente, tem que ser amigo dessa pessoa. Essa pessoa aqui que estou botando, até o nome dela aqui, ó, Tassiano Ribeiro, é uma grande amiga minha, um gerente de marketing de um dos maiores grupos de concessionários do Brasil. Se tornou grande amigo. Se você não tem esse tipo de aproximação com o teu cliente, tu não vai conseguir vender. Não tem jeito. Você tem que ter esse tipo de aproximação com ele, tá? E aí você estrutura o funil de vendas. Tem que ter muito bem estruturado isso. Tá? Começa desde uma prospecção, vai para uma qualificação de leads, um agendamento de uma reunião, um trial, uma proposta. A Reblocal trabalha muito com formato de trial, né, de teste gratuito, e até finalizar a ativação. Então, fazer esse funil também é muito importante, estar acompanhando esse funil em tempo real. Os números aqui, como o Marlon falou, os números aqui a gente fica olhando direto, né, o tempo todo, o que é que está acontecendo nesse funil, se ele aumentou, se ele diminuiu, e a gente fica aí monitorando isso até para poder ver se está casando bem com o time operacional no final. Estabelecer os canais de vendas, a gente tem vários canais de vendas, então estabeleça esse canal de vendas de maneira clara, né, para você e para a sua empresa, para o seu time comercial. E aí, por último, você vai para uma estruturação. Entendeu que tem muitos passos para você sair criando time comercial e montando estrutura comercial? Você tem que primeiro planejar muito bem isso, tá? Bem de forma até talvez não perfeita, talvez você não tenha essa informação completa, mas iniciar o processo dessa forma é de suma importância e foi dessa forma que a gente conseguiu chegar até aqui, até esse momento, tá, pessoal? Agradeço, finalizei meu tempo aqui, acho que eu passei um pouquinho. Obrigado aí, e qualquer dúvida, vou ficar à disposição de vocês. Valeu, Felipe, brigadão mesmo. De fato, trouxe uma outra vertente aqui do que foi trabalhado e como você conseguiu tracionar, né, seu negócio através das vendas. Muito bom. Então, mesma coisa, pessoal. Dúvidas, fiquem à vontade para fazer as perguntas que o Felipe vai estar disponível aqui posteriormente, tá bom? Então, agora passo a bola para Leandro Neves. Leandro Neves, ele é alagoano. É alagoano, Leandro? Eu sou pernambucano de nascimento e alagoano de coração. Já adotei essa cidade, não sai daqui nem me expulsando. Boa, muito bom. Então, Leandro Neves, ele é CEO da Weni, plataforma para humanizar a comunicação em larga escala, usando inteligência artificial e omnichannel. Trabalha com desenvolvimento de software há quase 20 anos e, junto com a Weni, implanta projetos em mais de 40 países, impactando milhões de pessoas nos 5 continentes. Tem clientes como Unicef, OMS, Banco Mundial, Fundação Lehman, Governo do Ceará, Stone, Build e centenas de outras empresas. Então, com vocês aí, Leandro Neves. Valeu aí. Acho que se tivesse combinado, não tinha saído tão, porque acho que foi uma conexão aí, cada um foi abrindo uma porta para o outro, dando uma deixa para o outro, né? Ficou bem legal esse processo. Pô, ficou bem interessante. Bom, falar um pouco da Weni. A Weni, ela nasceu para libertar o potencial humano, né? Esse é o nosso propósito. Então, como é que a gente liberta o potencial humano? A gente não quer que pessoas façam um trabalho repetitivo, né? Então, a gente não quer que as pessoas, as empresas, as instituições percam seu tempo resolvendo os problemas. E a gente acredita que através da inteligência no meio de comunicação a gente consegue libertar o potencial humano. Usar a inteligência artificial para libertar o potencial, né? Aquela parte do propósito. Eu acho que toda empresa, tudo que foi falado aqui, né? Falando sobre um pouquinho, a gente é uma plataforma de comunicação, então as pessoas desenham comunicações, estamos presentes em mais de 40 países, mais de 26 estados, e a gente sempre trabalha com contas B2B Enterprise, né? Então a gente teve o B2B Small Business, B2B Médio, né? E B2B Enterprise, né? Então, nossa conta, o da Reblocal, por exemplo, ele consegue atender o small business, pequeno negócio. Eu não consigo. Meu modelo de negócio, ele está focado apenas em contas de B2B Enterprise, né? Aqui estão alguns dos nossos clientes, né? Então a gente atende, começamos na área de impacto social, e aí eu vou falar um pouco por quê, depois
foi para a parte privada e hoje em dia a gente atende governo, né? Mas a empresa em si, ela nasceu em 2012, 2011, 2012. Os sócios, né? Eles se juntaram e queriam criar um produto muito parecido com a ideia da Agilize, né? Não, tô aqui, eu sei fazer a parada, eu quero impactar aqui, eu sei, vamos atrás. Então a gente teve outras iniciativas e apenas em 2016 a gente achou esse produto, sabe? 2017 a gente achou esse produto. De 2012 a 2016 mas a gente tinha o produto 2017. Mas ter o produto, ele é apenas uma etapa, né? Você resolver a dor, fazer o MVP, entender o produto. E aqui a gente eu vou falar um pouco aqui sobre como encontrar o produto Market Fit, a importância do produto Market Fit e os caminhos que eu acho que você podem utilizar, né? Pensando sempre, essa dica funciona para qualquer segmento, mas especificamente aqui a minha maior experiência sempre foi em B2B Enterprise, tá? Então, qual é a caminhada para escalar vendas, né? Primeira coisa, escolha com base em teste. Acho que já foi falado aqui, né? Data driver, testar o teu produto, onde ele tem mais aderência, mas escolher para a porta de entrada, eu vou vender primeiro para, por exemplo, se vocês peguem né, o contexto todo, por isso que eu achei que foi muito legal isso, porque no começo a gente disse, não, meu ticket médio o meu cliente é aquele cara azul de All-Star vermelho, sim, ele estava lá, então ele queria aquele pequeno negócio, ele escolheu, mas por que ele escolheu? Porque o produto entregava valor para aquilo, porque ele queria experimentar e porque ele tinha que segmentar a base dele, agora ele fez teste para isso, e ele só dá o passo se vai para médio, se ele fizer um teste. E dentro do pequeno existe um mundo, um universo, né? Foi falado aí, esqueça isso de que você vai vender para todo mundo. E o que é interessante é porque você pode desistir de um desses segmentos. Nós testamos pequenos, nós testamos médio, nós conseguimos produto market fit com médio. Em 2019 a gente pegou e disse assim, cara, esse produto é legal para a construtora, porque vai dar para a construtora. Vamos testar? Vamos colocar um SDR, vamos colocar vamos fazer um processo de venda. Eu fui fazer as primeiras vendas, fiz o pitch lá, peguei o discurso, tal, não sei o quê, e colocamos. E a gente começou a escalar vendas em construtora. Mas ao longo do caminho a gente percebeu que o nosso produto tinha muito mais visão, muito mais produto market fit com grandes empresas. Então, por opção, você pode abandonar um desses segmentos. Porque se você no mesmo esforço, se eu gasto o mesmo esforço, né? Lógico que aí são estratégias, existem estratégias de minimizar risco, de você pulverizar, mas a nossa decisão foi para o seguinte, eu gasto a mesma quantidade de hora de implantação, a mesma quantidade de hora de vendedor, a mesma quantidade de hora de marketing, para eu vender um ticket médio de R$ 1.200, ou R$ 1.800 de MRR, ou seja, de recorte mensal, ou um que eu posso vender 20 mil, 10 mil, 50 mil de MRR, se é o mesmo. O que é que faz sentido? Entendeu? Então, faz sentido eu ir para o grande e, paulativamente, testar o grande, entender o grande e fazer essas transações. A gente conseguiu fazer, a gente começou o nosso processo na área privada, né, com um ticket médio de R$ 500, né? Em 2019, 2020, 2021, a gente faz uma transição de R$ 500 para R$ 10.000 de ticket médio, né? E aí você não faz sentido mais olhar para o pequeno. Talvez em um segundo momento. Existe um termo que é assim, você tem que fazer uma startup, né? Foi falado aqui, pensando em faturar 100 milhões, né? Visão a longo prazo, né? Visão de planejamento a longo prazo. Então, 100 milhões. Então, para eu chegar a 100 milhões, eu tenho que entender bem como é que vai ser esse processo. Então, qual segmento vai atuar? Escolha bem, valide, veja a proposta. Então, Hub Local, sei lá, eu quero atender quem tem loja locais, quem tem PDV, tantos PDV, escolhe teu segmento, você vai entender, né? E qual é a melhor aplicação de uso? Muitas vezes o nosso produto, ele é um produto de base tecnológica, então as pessoas podem usar ele da forma que quiser, né? Imagina um Word, né, só que você vai desenvolver para conexão. Então, no Word o cara pode escrever uma tese de doutorado, um livro, uma piada, então qual é a aplicação do uso? Então, a gente escolhe a aplicação do uso, qual é a melhor aplicação do uso, a que gera mais valor.
Canal de comunicação, né, foi falado aqui, mas aí eu trago uma outra perspectiva, que é tente encontrar o seu melhor canal de comunicação, o seu melhor canal de distribuição, o seu melhor. Pô, é venda direta, é usando prospecção ativa. Faz sentido prospecção ativa para esse segmento. Não peguem, assim, utilize as receitas, mas não peguem elas como verdade, tá? Então, por exemplo, eu li muito sobre SDR, sobre o que. A gente vende muito para impacto social. Impacto social não vende por SDR, porque eles vendem baseado em projeto. Então, é um outro processo de venda, né? Você que colocou aí, não existe bala de prata. Realmente não existe bala de prata. Então, o seu negócio, você tem que saber se tem que testar. Faz sentido rede social. A gente não vende por rede social, né? Um C-level de uma grande corporação, ele pode se influenciar pela rede social, mas ele talvez no Instagram, no coisa, ele não. A gente fez vários testes e assim, o meu público, né? Meu diretor de inovação da OMS, que está lá em Nova York, não vai ser o Instagram que vai convencer ele. Tá? Então, entenda o que é. Faz sentido parcerias estratégicas, preciso pagar comissão, não preciso. Canal... Então, entende, porque cada negócio tem o seu canal de distribuição. Tá? Para onde vender, com a internet, com o negócio, regional não é limitante, né? Mas precisa ter foco. Então, assim, nós vendemos para mais de 40 países, 55% do nosso faturamento vem de fora, e 45% a gente tenta equilibrar meio a meio. Mas aí, qual é a minha limitação? Eu escolhi um nicho. Não, para fora, eu poderia focar num país ou no local, ou eu posso vender no mundo, mas para um segmento específico. Então, a gente escolheu, não. Internamente, a gente vende para o mercado terceiro setor e o segundo setor. Para externamente, eu só vendo para o terceiro setor. Porque eu preciso ter foco, eu preciso saber a região, a validação cultural, né? Valide a cultura de vendas. Então, a cultura de venda é aquilo que foi falado aí da Hub Local, né? Diz assim, cara, seja amigo do cara do teu segmento. Se você não entende como é que essas pessoas compram, processo de compra, processo de venda, né? Hoje é engraçado que esse processo de mentoria é cíclica, né? A gente está aqui falando mentoria e hoje eu tive mentoria, o processo é ciclo, não para nunca, não para nunca. E no caso da mentoria hoje, a gente está num programa da Endeavor, do Scale Up, e aí o cara disse, cara, pare de vender, ajude o B2B Enterprise, você tem que ajudar ele a comprar. Então, valide como é feito o processo de compra, né? E a equipe de venda está preparada para as diferenças culturais, se precisar, entendeu? Então, é interessante. Tem negócios que vão funcionar com venda inbound, tem negócio que vai funcionar com SDR, tem negócio que vai funcionar com venda externa, outbound. Cara, você tem que entender para poder colocar. E aí o principal, assim, só para poder dar o tempo para as perguntas, né, adiantar, go-to-market. Go-to-market, como você vai ao mercado, como é que você vai colocar? Eu tenho tanto um estilo de vida quanto um estilo de administração muito minimalista, sabe? Eu acredito que menos você colocar, né, é o melhor caminho para você ter resultados, né? Então, não é a forma certa, é a minha forma, que pode funcionar para um, não pode funcionar para outros. Mas eu penso sempre assim, eu divido meus objetivos até 100 milhões de dólares ARR de recorrência anual em etapas. Então, quando queria atingir 1 milhão de recorrência anual de dólares, eu disse, cara, eu vou aqui numa persona, em um segmento, em um canal, em um pitch de venda. Pum. O que me trouxe até 1 milhão não é o que vai me levar a 100. Não é o que vai levar a 100. Então, o próximo estágio de 1 agora é 5 milhões de ARR. Beleza, então, qual é essa persona, qual é essa persona, qual é esse segmento, qual é esse canal, qual é o pitch de venda? E segmento, pessoal, não é assim, eu vou vender para hospitais. Também é isso, mas pode ser transversal, né? Você viu aí, pode ser, eu vou vender só, o hub local, o segmento dele, eu vou vender só para restaurante? Não, ele vai vender para quem tem 50 PDV, é transversal, então não confunda segmento. Às vezes o pessoal, o segmento é o cara lá de saúde, só vou vender para saúde, só vou vender para restaurante, só vou vender para borracharia. Não, você pode fazer o segmento transversal através do fit da empresa. E a persona é a personalificação, né? É quem vai, isso que é bem importante. Nós temos mais de uma persona para cada segmento,
porque você tem os influenciadores, mas tem o cara que compra, tem aquele cara que quando você fica obcecado por esta persona, e essa persona naquela aplicabilidade, naquele segmento, naquele canal, você consegue ter muito mais assertividades do que usar geradores de persona, tá? É muito arriscado, porque você vai, a persona fica muito abstrato. Saia da abstração, saia da abstração, tá? Então, um pouco isso, eu acho que a ida ao mercado, a estratégia de você conseguir ir ao mercado, né, de você conseguir escalar, é você indo, baby steps, mas são baby steps pensando no futuro e tendo muita certeza para dar o passo e fazendo teste. E dividam, se vocês estão começando agora, seus objetivos como é que eu faço por $100 mil? Chego a $100 mil, como é que eu faço para $500 mil? Como é que $1 milhão? Isso é aquela foi falado logo há pouco pela Daniela, é que ela tem a estratégia de colocar 50% no agora, 30% e 20%. Então, pense, utilize a sua estratégia local para conseguir o seu primeiro $100 mil de clientes. Depois os $500 mil. Uma persona, um segmento, um canal, um pitch de venda, deixa isso redondo, coloca para rodar e vai atrás do próximo. Você tem que ser insaciável. Tem que ser insaciável, porque ninguém está querendo criar uma empresa medíocre. A gente quer criar uma empresa de $100 milhões de ARR. E $100 milhões com esse dólar subindo para caramba, que agora está 600 milhões, e vendendo em real, aí é que tem que ser insaciável, né? Tem que ser insaciável. Então é um pouco disso que eu queria deixar. Me procurem também, estou no LinkedIn, a rede social que eu utilizo, né? E-mail também, estou aberto aqui, anota o e-mail. Se precisar trocar experiência, quiserem mais informações sobre B2B Enterprise, estou aqui à disposição de vocês. Show de bola, Leandro. Muito bom mesmo. Quando a gente fez os convites, não teria pensamento diferente se não fosse esse sucesso aí com essa turma. Valeu mesmo. Várias perguntas estão aparecendo por aqui, tá? A primeira, vamos lá. A Bárbara trouxe aqui perguntando qual é o investimento prioritário na hora de crescer. Acho que é uma boa dúvida de todo mundo. Aumentar time comercial ou investir na capacidade de entrega primeiro? É um velho dilema, né? O ovo ou a galinha? E aí, pessoal? Quem gostaria de responder essa? Eu vou dar um pitchzinho rápido nisso aí. Eu acho que se você está em dúvida se é vender ou estruturar, você não está preparado para escalar. Você tem que... É fato. Olha, eu achei que quando eu comecei esse processo, eu achava que eu estava escalando. Porque eu estava escalando. Cara, só está validado um produto Market Fit se você atingir, sei lá, uma quantidade X de recorrência ou uma quantidade X de cliente. Se não, mesmo que estiver entrando, você não está escalando, entendeu? Escalar, assim, então se você está na dúvida se é vendas ou se é estruturação, você não está escalando ainda. Você tem que achar o seu produto Market Fit. Essa é a minha impressão, sabe? Agora, se você tem um produto Market Fit, porque se você está escalando, tua operação você já tem noção de quanto que entra e quanto precisa gerar, entendeu? Então, se você já tem noção que se entrar 1.000, eu vou ter que colocar 20, 100 aqui desse lado. Então, pensa se está na hora de escalar. Eu acho que não está na hora de escalar. E a decisão da hora de escalar é muito importante. Eu não sei qual foi dos que falou aí, mas que arruma a casa e tal. Acho que foi o Marlon, né, que falou. Você quebra as pernas, velho. Você quebra as pernas. Então, também não adianta aumentar custo, investir primeiro em estrutura para depois vender. Não, esquece. Isso aí não existe. Vende e estrutura. Agora, vender muito sem estrutura, então, talvez você não esteja no momento de escalar. Bacana, bacana, Leandro. Alguém mais quer falar sobre essa pergunta? Mas eu concordo totalmente aí com o que o Leandro trouxe. Primeiro, parabenizando aí aos meus colegas pelas apresentações. Muito legal aprender sobre vocês, os business de vocês. Muito bom. E concordo que talvez não seja o momento de você escalar, se você não entende como é que está essa equação hoje. E também, como aqui no caso da Agilize, né? Nosso negócio, a gente não tem a opção de não entregar o serviço, né? A contabilidade, tipo assim, se a gente não entregar qualquer parte da contabilidade, você compromete, gera uma multa imediata,
e começa a correr juros, ou seja, é uma ameaça imediata se a operação não estiver pronta para a escala. Por isso que a gente Existem agora riscos deu uma envolvidos no freada, processo, né? Exatamente. Então, é uma equação delicadíssima. Essa pergunta, eu diria que para determinados business é a pergunta de $1 milhão aí, né? Porque ela vai determinar exatamente como é que vai ser essa equação. Mas a sensibilidade para esses indicadores e conhecer muito bem seu market fit, sua operação, é fundamental para você saber aqui, pô, eu mexo aqui, eu mexo aqui. Né? Eu boto mais aqui, eu tiro daqui. E como eu cresço essa equação de maneira qualificada, né? Como o exemplo que eu dei do foguete. Você, pô, tem uma porca folgada, um parafuso ali folgado, ele vai estourar aqui, mas em algum momento ali ele vai explodir, vai quebrar. Não tem para onde correr. A maioria das empresas quebram porque não conseguem crescer. Mas sim, tem várias empresas que quebram também porque cresceram sem estar com essa equação aí equalizada, equilibrada. Bacana, Marlon. Vou Daniela? vou dar meus 2 centavos aqui rapidinho, trazendo uma outra perspectiva. A gente teve um momento na Efêmeres, né, que a gente estava nesse dilema e a gente era muito grande para dar conta sozinho e muito pequeno para contratar time. Então, assim, eu acredito que no começo os fundadores eles realmente têm que vestir todos os chapéus, não tem jeito, e vai ter aquele momento, gente, teve um momento que eu tava assim, aquele cabelo de gente doida, trabalhando de pijama, 16 horas por dia, e realmente não podia trazer gente. Agora, se você não consegue entender quando precisa quebrar aquele momento e começar a contratar e começar a delegar, você também vai perder. Então, assim, é ficar muito atento mesmo e entender que esse momento você vai passar por isso e que quando você passar, você tem que estar com clareza suficiente para identificar, baseado em dados, né, baseado nos seus números, e aí passar a bola dos chapéus. Bacana, isso mesmo. Felipe, quer falar algo? Bem, queria só compartilhar um pouco da minha experiência, né? Quando a gente iniciou a Hub Local, o primeiro passo que a gente fez foi o seguinte: eu analisei o processo, né? Todo o processo repetitivo que a gente tinha dentro da equipe e do que a gente tinha montado, vi a nossa capacidade inicial, né? Daquilo que a gente conseguiria fazer com o menor custo e investimento possível, né? Ou seja, eu empreendedor com pouquíssimos colaboradores, e eu falei, olha, dá para me atender 100 clientes? Dá. Então pronto, bora testar aqui um canal para 100 clientes. Fiz um teste, eu mesmo, pessoalmente, fui para um evento de empresários, aí lá no evento de empresários, o que é que eu fazia? Chegava, olha pessoal, quem quer mais clientes grátis aí, levanta a mão. Então levantava a mão, porque qual empresário que não quer cliente gratuito, né? E aí o pessoal levantava a mão e, olha, ao invés de eu explicar o que era reblocar, eu falava, pessoal, tem uma plataforma aqui que vai atrair mais clientes para vocês, eu não tenho um tempo para explicar para vocês agora, você vai testar grátis, se você gostar, você continua, se você não gostar, ninguém fez raiva para ninguém, né? Era assim que a gente fala, ninguém fez raiva para ninguém. Então, você não continua com a gente. Desse tipo de estratégia, eu sempre ponderava, sempre olhava muito pela quantidade de pessoas que tinha no auditório, no local onde eu ia, e eu via lá que tinha 100 pessoas, era o meu limite. Então, eu via para 100 pessoas e vinha 50%, 60% nesse tipo de estratégia, e eu consegui tracionar dessa forma. Colocava sempre a quantidade exata que a minha equipe inicial conseguia atender naquele momento, e aí, assim, eu fui fazendo, de evento em evento, teve um momento que funcionou esse negócio, ó, muito bacana, bora testar outro canal, e testando o canal, e testando o canal, e testando o canal, e montando estrutura do time de acordo também com o dinheiro que você tem em caixa, isso é importante, ou se você tiver um investimento que acredite naquela tua escala, né, naquela tua tração que você está fazendo. Mas é assim que tem que ser feito, não tem para onde correr não, é ver mesmo a quantidade que você consegue aportar e ir testando canal por canal, com muita responsabilidade e cuidado para não queimar aí a tua venda no final, tá? Bacana. A Bárbara também trouxe uma perspectiva focada qual é o sinal que identificamos que a pessoa no segmento está realmente assertivo. Se é volume, percentual de venda, se é recorrência e por quanto tempo seria esse teste, para não perdermos tempo com o mercado com pouco fit. Quem gostaria de falar? Posso começar falando, até porque eu passei há pouco tempo por esse dilema aí, de qual é a persona, qual é o segmento. Porque assim, a Hub Local ela atende desde small business, né, até enterprise, até empresas maiores. E para a gente foi muito difícil encontrar qual era o tipo de cliente que a gente precisava ter foco,
né? Porque a gente tem um segmento, uma amplitude de mercado muito vasta. E aí o que acontece é que, inicialmente, antes de passar por Scale-Up Endeavor, sem ter um apoio aí de muita gente, a gente tem a falsa percepção que a gente pode manter tudo aberto e venha quem puder vir, né? E o que acontecia é que a gente não tinha a atração que eu tive agora, a escala que eu tive agora recentemente, veio muito pela segmentação. Então, o que é que a gente fez, tá? Como a gente teve o privilégio aí de atender grandes e pequenas empresas, né? O que é que a gente fez? Separou muito bem o tipo de cliente, identificamos o LTV, o custo de aquisição dele, né? Identificamos o tempo que ele permanece com a gente, a fidelização, né? Se ele é fiel, se ele é menos fiel. E a gente fez um estudo seguinte, olha, cara, eu levantei aqui que clientes que geralmente tem mais de 10 pontos de vendas, né? Ele tem um custo de trabalho, esforço de equipe, né? Para conseguir captar ele bem menor, né? Porque eu vou captar um contrato maior com o mesmo esforço que eu teria com um só local, um só PDV, e eu também tenho uma fidelidade maior. Foi daí que a gente identificou. Sem contar também com a taxa de conversão, né? Aquelas empresas costumam me contratar de maneira mais fácil. Ou seja, a cada 10 que eu abordo, tanto X, tanto por cento, vem aqui como venda para a gente. Então, basicamente, é estudar mesmo o perfil do cliente, ver os números, o CAC, LTV, o churn, né, que são os dados principais para você analisar aí o contrato, e aí tomar uma decisão a respeito disso de forma numérica, fria, né? Não vai muito pela, meu Deus, vou abandonar o meu cliente pequeno. Não, você tem que ir para onde você realmente vai ter uma atração mais rápida e um curto período de tempo. E só complementando o Felipe, assim, tudo que ele falou, perfeito. Agora você precisa ter um mínimo de volume para poder tomar a decisão, porque também não pense que você pegou 20 clientes iguais, tem todos esses números e acha que você vai conseguir 1000 clientes iguais a esse. É um processo de aprendizado contínuo, não tem jeito. E eu só acrescentaria, que o Felipe falou na apresentação dele, e eu acho que eu vou reforçar aqui, é conversar com o cliente e ver o caso de sucesso do cliente. Porque não adianta você escalar a venda, não adianta você ter bons números, LTV que se paga, porque você vai ter esse negócio, eu tenho CAC, tenho 5 vezes o LTV, massa, vou arrochar dinheiro e crescer. Só que, se você não percebe o caso de sucesso do seu cliente, pode ser que esse LTV lá na frente seja um abismo, e não a saída para o abismo. Por quê? Porque é 5 vezes, sei lá, eu é R$100, eu ganho R$500. Pô, se eu boto R$100, vem 500, maravilha. Só que o mercado pode saturar, porque você perde muito. Então vai chegar, a tua empresa não tem longevidade, é um tiro curto. Então entenda tudo que ele falou, mas vê lá se o cara é apaixonado pelo teu produto. Se ele tem sucesso, se ele tiver sucesso com o teu produto, cara, agilize aí. Pô, o cara tá economizando dinheiro, meu amigo. Você sabe que é aquele perfil ali que não vai te largar por nada. Por nada. Show de bola. Posso passar para a próxima? Só uma sugestão, sabe, a Bárbara, né? Dê uma olhadinha, Bárbara, nesse livro que eu mencionei ali, o Tração, que tem ele fala sobre a metodologia Bullseye, que ela pode te ajudar muito com isso aí. Teste de canal, de uma maneira bem simples. Um Excel ali, barrinha, canal A, B, C, tempo para testar, né? Agilize, por exemplo, agora no final... A gente adotou essa metodologia aqui para testes de canais, né? Mas, no final do ano passado, a gente abortou um experimento com field sales, venda externa. Então, a hipótese que a gente tinha era que a gente fez uma parceria com a Stone, que fez um aporte para a gente aí no ano passado, e aí a gente fez uma parceria de oferecer para os pequenos comércios, ainda não tinham fechado aqui no Brasil tudo isso, então a gente fez uma parceria para oferecer para o pequeno comércio maquininha e junto ali a contabilidade já integrado com financeiro, tudo, enfim, a gente achou que seria incrível, sensacional. Meu sócio queria fazer um experimento de 1 ano, eu disse, velho, 3 meses é demais. E foi o que a gente fez. Em 3 meses, a gente teve dados suficientes para entender que não fazia sentido nenhum a gente continuar com esse experimento. Então, a gente perdeu muito menos dinheiro do que a gente poderia e levantamos dados que permitem a gente a tomar uma decisão mais assertiva numa próxima vez que a gente possa testar esse canal, por exemplo, né? Depois da pandemia, por exemplo. Bacana, Marlon.
Show de bola. Então, bora testar mais rápido, né? Não precisa demorar tanto, não, né? Então, pessoal, vou passar essa pergunta agora para a Daniela, tá? A pergunta do Micael. Daniela também está com o tempo estourando dela. A gente está passando um pouquinho do tempo. Mas vamos lá. Micael Alexandre, ele está perguntando sobre mostrar a cara. Vale a pena fazer um marketing pessoal para levar mais humanização para a comunicação da empresa ou é melhor focar 100% no marketing da empresa? Você deve passar por isso constantemente, essa dúvida aí, né? Te falar, as pessoas não compram produtos, né? As pessoas compram histórias. E uma história não é a história do copo, não é a história da bolsa, é a história de como aquela bolsa veio a ser aquela bolsa, quem fez aquela bolsa, onde estava aquela pessoa, por que ela fez aquela bolsa. É tudo que todo mundo falou, né? O propósito é o começar com o porquê, e é isso que vai fazer as pessoas comprarem, né? E no mundo que tem tanto produto, tem tanto o que vai chamar a atenção é o que eu consegui me conectar com. Então, assim, na minha opinião e na minha experiência, a sua capacidade de vender, de ter sucesso, está diretamente relacionada com o tanto que você conseguir contar bem essa história / se expor. E aí, alguém vai falar assim para mim: nossa, mas eu não consigo, eu sou tímido, eu sou técnico. O meu sócio, Guilherme Verme, o meu sócio, ele é um gênio e ele não quer aparecer, ele não quer ter social media, ele não quer falar com as pessoas, ele tem o conhecimento de que esse contato humano, ele não quer ter isso. E aí, o que ele fez? Me chamou para o projeto. Então, assim, se você não quer se expor, tudo bem, saiba que você vai ter que achar alguém ou alguma persona ou humanizar de alguma outra forma, alguma estratégia de criar um mascote, criar alguma coisa que cubra esse papel. Porque, na minha opinião, focar 100% no marketing da empresa vai fazer você ser um pouco sem alma, e isso não vende nos dias de hoje. Show de bola. Algum dos meninos quer complementar alguma coisa com essa pergunta? Vou passar para a próxima. O quê? Já falou tudo aí, tá? Perfeito. Concordo, assina embaixo, ratifico. Legal. Show de bola. Pessoal, tem mais algumas perguntas muito boas, mas até pela questão do tempo, eu vou focar uma na relação com os investidores, tá? O Tiago Pereira perguntou aqui: como funciona a relação com os investidores quando os negócios não estão dando bem? Nesse caso de vocês, eu até pergunto: quando o negócio está dando bem, está dando certo, e aí? Essa relação esse dilema, muitas vezes o negócio não traciona da maneira que a gente gostaria no primeiro momento. Como é essa relação com os investidores, pessoal? Está aberta. Vou falar aqui um pouquinho, então, da experiência da Agilize, né? Aquela história, é relacionamento, né? Quando o negócio não está bem, tem que sentar, tem que conversar, tem que explicar o porquê, tem que demonstrar que você tem controle da situação, mesmo que você não tenha, mas você tem que transmitir essa segurança para o seu investidor. Afinal de contas, assim, tem o Smart Money e o Dub Money, né, como falam, que é o dinheiro do cara que vai participar ali do negócio, que é estratégico e tudo mais, e tem outro cara que é só pelo dinheiro. Então, assim, para cada... o cara do dinheiro pelo dinheiro, ele tá preocupado ali, velho, não chegou, você disse que ia chegar aqui e não chegou, e aí? Então, ele vai te encurralar, vai colocar ali, vai dar uma prensada em você, vai entender. Agora, também, provavelmente, se chegou nesse estágio, teve uma negligência, inclusive, dele, porque não chega do nada, né? Não chega do nada. Então, você tem indicadores para acompanhar. Aqui na Agilize, a gente apresenta os indicadores semanalmente para os investidores e eles podem ir opinando. Eles não definem o que a gente vai fazer, mas eles vão opinando. E quando a gente está caminhando para um lugar de uma maneira convicta de que é o lugar certo e não está funcionando, eles vão aumentando o tom de voz e a gente tem que entender também a hora de recuar, né? É uma relação eu diria que é uma relação humana com um fator aí extra, que é o dinheiro dos outros, então tem uma emoção a mais aí, uma pimenta a mais aí para trabalhar, mas
é desafiadora tanto como é a convivência entre os seres humanos. Esse é o meu ponto de vista. Eu vou complementar aqui com uma coisinha, 2 pontos, na verdade. Um é que conecta com aquela última pergunta, né, investidor não investe isso porque eu consegui, né, fiz vários pitches, conversei com vários investidores e investidor não investe na empresa, tá, investidor investe nos empreendedores que estão tomando conta daquela empresa, e isso é sabido no mundo de investimento, tanto que eles te perguntam: "O que que você já fez antes?", se você aplica para aquela Y Combinator, por exemplo, eles te perguntam: "O que que você já atingiu antes? O que que você já conseguiu?", porque eles estão botando dinheiro não é na sua ideia, é na sua capacidade de executar aquela ideia, inclusive na sua capacidade de pivotar se você precisar, se tiver indo mal. E aí existem as, né, reuniões de board para que essas decisões sejam tomadas. O outro ponto é que existe uma diferença entre o mercado de VC e o mercado de investidores anjos, por exemplo. E eu escutei de muito CFO, de muita gente muito importante, assim, e que lida com investimentos milionários, assim, se você tiver condição, foge de VC, que é aquele cara que não tá nem aí para você, né, que é aquele cara que podia, para ele tanto faz se ele tá comprando uma casa para investir no mercado Daniela, pode imobiliário. traduzir o VC aí, por favor? VC é Venture Capital. Então, assim, existe investidor anjo, existe investimento de privado, né, dinheiro privado, uma pessoa que ficou muito rica e quer, por exemplo, colaborar com o mercado de startup. Então, assim, pesquisa sobre os diferentes tipos de investimento e, se você tiver a oportunidade, opte por evitar o VC, o Venture Capital, que é aquele investidor que está ali só pelo dinheiro, só pelo número, e não pelo propósito da empresa ou pelo jogo, né, de investir numa ideia de negócio que vai crescer. Então, isso aí é meus 2 centavos aí também. Legal, legal. Meninos, querem falar mais alguma coisa relacionamento com o investidor? Eu não tenho experiência, não. A gente foi bootstrap até aqui e... Mas tem o intuito, Leandro, em algum momento buscar captar investimento? Sim, a gente acredita que quando for jogar o jogo o terceiro jogo, né, que é separar 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões de dólares, quando for pro terceiro jogo, né, com acima de 10 milhões de recorrência, a gente vai precisar de dólares de recorrência, a gente vai precisar de talvez uma alavancagem. Mas hoje capital tá barato, gente. Assim, é porque é difícil dizer isso quando o cara tá começando a ideia. Então é difícil você dizer isso quando você está começando a ideia, é difícil você dizer isso. Então, se você está começando, que é o público aqui, eu concordo com a Daniela. Se você puder fazer bootstrap para validar, é melhor. Agora, se você tiver um bom parceiro, um smart money que o pessoal fala, um dinheiro legal, cara, vai junto. Se puder ter fundador, vai junto. Eu aprendi quando estava começando, eu aprendi com o pessoal a gente tinha um startup, aí veio o pessoal da Astela Investimento falar com a gente. Aí vocês estão precisando de dinheiro, não sei o que, na época e tal. E aí ele me deu uma dica, disse, não, cara, a gente tem a parte de serviço, né? Então a gente é uma fábrica de software, então a gente criou essa unidade de serviço para ganhar dinheiro para financiar a nossa ideia. Como nós somos não é uma sociedade, são 5 sócios, né? São 5 sócios. Então a gente conseguia dividir bem esse processo. Então, ó, vamos fazer isso aqui separado para ganhar dinheiro para colocar na ideia. Então, serviço de desenvolvimento de software era bom, tava bombando, pega 3 caboclos aqui, bota para desenvolver, ganha dinheiro, paga as contas da gente e coloca a ideia. Então foi a nossa estratégia de funding. Que a estratégia de funding, o pessoal acha que é só... e aí é importante, porque foi a partir desse processo de fábrica que a gente descobriu o produto, que foi evoluindo o produto, porque foi por um projeto, foi por uma necessidade que criou o produto e não... Né? Mas são contextos iniciais diferentes. Mas estratégia de funding não é pegar investimento. Estratégia de funding é como você consegue dinheiro para executar o processo, mantendo o seu cap table limpo. Bacana. Porque você vai precisar dele lá na frente. Você vai precisar dele lá na frente. Então, se você começa a diluir logo, você acha, eu estou com uma ideia, não sei o que, eu preciso de dinheiro. Eu brinco aqui assim, eu acho que posso estar errado, mas tirando a Daniela, que ela tem uma trajetória muito de comunicação, de administração, de visão, de processo, eu acredito que a Daniela não é do background tecnologia, né? Acho que não é. Mas o Felipe, ele veio do background de tecnologia e o Marlon também tem um background de tecnologia. Eu brinco que CTO
no começo, é mais importante do que CEO. Porque às vezes você tem uma boa ideia, mas precisa de funding para poder executar. Então, cara, funding às vezes é buscar o teu CTO. Eu conheço muito cara que tem estratégia massa, tem uma ideia massa, mas ele não sabe nada de execução, assim, tecnologicamente. Aí ele quer um investidor de 100 mil para contratar desenvolvedor. Tá ferrado, pô. Tá ferrado, porque você vai gastar os 100 mil e não vai conseguir testar a primeira VP. Então, assim, funding, para quem está começando, não é dinheiro no bolso. Não é dinheiro no bolso. Às vezes é um parceiro foda de desenvolvimento que vai colocar, entendeu? Olha, estou precisando de um CTO. É por aí, entendeu? Então, vá atrás do CTO. Eu acho que é o que está precisando, tá? Vai, Daniela. Vou responder rapidinho. Na verdade, a minha empresa começou com o CTO, assim, e todas as empresas que eu falei antes faliram assim, porque você fica muito dependendo da parte tecnológica, né? Não existe. Realmente, o CTO é mais importante que o CEO, sem sombra de dúvidas, assim. E voltando àquela parte do MVP, a Ephemeris hoje é o MVP que deu muito certo, porque a gente sabia que a gente não tinha background de MIT, Harvard, a gente não era Ivy League para conversar com esses investidores, que a gente não ia conseguir investimento no começo. Que a gente pensou, como é que a gente capitaliza para fazer o SaaS astrológico, né? E o que a gente fez foi fazer um produto tangível, né? Um produto físico, botar na Etsy, não fez nem Shopify, não começou nem com a loja de Shopify, para capitalizar e isso garantir para a gente o dinheiro de fazer a parte que demanda mais tempo, mais horas de desenvolvimento, etc. E, paradoxalmente, foi exatamente isso que deixou a gente atrativo para os investidores, o fato da gente não precisar deles. Então, concordo 100%. Show de bola, show de bola. Eu acho que o pessoal que ainda não está participando do Founder, eu acho que tá perdendo tempo aí, porque essas dicas num painel aqui já valeu muito, imagina, dentro do Founder, né? Então, pessoal, a última pergunta, juro a vocês, tá? Tem muita pergunta boa aqui, deixa eu só encontrar a última. Vamos lá. É a pergunta do Fábio, tá? Que eu queria perguntar do Fábio, mas também envolver outros pontos aqui. Qual é a melhor forma de validar a aquisição de lead com prospecção para o meu mercado, sem um fôlego tão grande de capital? Contratação externa seria uma boa alternativa para o MVP e levantar indicadores, ou é melhor começar interno? Eu acho que vocês já responderam agora, hein? Fábio, é isso aí. É você, cara. Voltou para você. É você mesmo. Joga para dentro, né? Tá contigo. A bola tá contigo, bota o chapéu. Tá tudo certo. É você mesmo, velho. Parabéns. Você é o primeiro vendedor, como disse Felipe. Você é o primeiro vendedor do seu business. Você é o CEO, o CTO, enfim, você é tudo, velho. É isso aí. Começando o business, contratação, você tem que estar muito oxigenado. E você começou sua pergunta já colocando que não tem capital, né? Que não tem muito capital. Então, ou você tem oxigênio para contratar, e mesmo assim, né, na ponta do lápis ali, muito estratégico, ou então é você mesmo. E todo mundo aqui, eu também comecei bootstrap, né? A Agilize começou totalmente bootstrap. E a gente sabe o que é. Bootstrap é você bater em porta, é fazer panfletagem, lá na frente do prédio da empresa para apresentar a Agilize em todos os eventos do planeta, cartão de visita, camisa, enfim. É você. Parabéns, Felipe. Parabéns, Fábio, né? Fábio, isso. Parabéns, cara. Bem-vindo. Show de bola. Bacana, pessoal. Então, gostaria de responder a todas as perguntas que estão aqui, mas a gente já passou 9 minutos aqui do nosso tempo, tá? Gostaria de agradecer mais uma vez o Marlon, Daniela, Felipe e o grande Leandro aí por esse aprendizado dado durante a noite de hoje. Agradecer o Alex, Mel e Rodrigo Pauleiro que estão por aí, que deram todo o suporte para que isso pudesse acontecer. E dizer que estamos disponíveis, pessoal, para tirar qualquer dúvida sobre o Founder. E esses aqui serão alguns dos mentores, da galera que vai estar lá presente, participando desse momento de desenvolvimento da ideia de negócio de vocês e principalmente de vocês enquanto empreendedores como pessoas. Então, gostaria de agradecer a todos, sucesso, e o Founder está aí disponível. Qualquer dúvida,
entra lá no fi.co e também o FI Nordeste dentro do Instagram. Abraço, pessoal. Até mais. Valeu, obrigado aí. Obrigado, pessoal. Foi Tchau, ótimo. tchau. Vejo vocês do outro lado, galera. Show de Tchau. bola. Obrigado, gente. Até mais. Beijo.